professores e professoras. Estamos aqui no terceiro programa Análise Crítica. Hoje vamos fazer alguns comentários sobre o impacto das chamadas, reforma trabalhista e reforma da Previdência para a vida cotidiana, para o trabalho do professor e professora. O governo federal, desde o governo Temer e agora com o governo Bolsonaro, tem realizado inúmeras tentativas, e algumas eles conseguiram, de alterar a legislação trabalhista e alterar também, agora estão tentando, aprovar a reforma da Previdência. Eles chamam de reforma, mas na verdade o que eles estão fazendo é a destruição de direitos sociais e trabalhistas, destruição de conquistas que a classe trabalhadora obteve nos últimos 80 anos no Brasil. Afinal de contas, desde os anos 90, quando se começou a falar de reestruturação produtiva, flexibilização, de direitos trabalhistas, a gente percebe que vários setores patronais vêm tentando reduzir ou mesmo eliminar direitos. A terceirização também vem ganhando cada vez mais importância, tendo como resultado diminuição de salários, piores condições de trabalho, menos direitos sociais. Essa situação de terceirização ou de pejotização, como estão dizendo por aí, do professor virar um trabalhador por conta própria, um trabalhador autônomo, uma pessoa jurídica, e oferecer assim a sua força de trabalho dessa maneira, para as diferentes empresas e atividades, é algo que tem se tornado mais comum nos últimos anos. Então a gente convidou para esse tema das contrarreformas, ou como os governos chamam, reforma trabalhista e reforma da Previdência, para fazer comentários sobre o impacto dessas iniciativas governamentais com apoio do Congresso, o Júlio Turra, que é professor, filiado ao nosso sindicato, e é um dos representantes do Simpro-ABC na Central Única dos Trabalhadores, na CUT. E também pedimos uma colaboração para o Celso Napolitano, que é um grande amigo, companheiro de muitas lutas do Sindicato dos Professores. O Celso Napolitano tem cumprido há muitos anos inúmeras tarefas na Federação Estadual dos Professores, a FEPESP. A FEPESP reúne sindicatos de professores da rede privada de todo o estado de São Paulo, e então chamamos o Júlio e o Celso para fazer uma reflexão aqui com a gente, porque nós do Simpro-ABC temos participado de muitos debates, principalmente debates que vêm sendo realizados pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo. E o que a gente percebe é que nesses dois espaços que reúnem sindicatos e movimentos populares, a discussão principal é sobre qual o projeto de desenvolvimento econômico com justiça social e soberania nacional que nós podemos ter para o Brasil. E nesse projeto estão outras reformas, a reforma agrária, a reforma urbana, a democratização dos meios de comunicação, a taxação das grandes fortunas, a auditoria da dívida externa, a auditoria da dívida interna, enfim, um programa de forte investimento em políticas sociais, em ciência, em pesquisa, em tecnologia, fortalecer a indústria nacional e combater a lógica da privatização que tem tomado conta do país nos últimos anos, denunciando as privatizações como
também uma das causadoras de muitos problemas que nós vivemos no Brasil de hoje. Então, essa reforma trabalhista e essa reforma da Previdência, apresentada ao povo brasileiro como solução para os problemas, é na verdade uma grande mentira. Nenhum lugar do mundo, reforma trabalhista ou reforma da Previdência, da maneira como Temer e Bolsonaro fizeram, conseguiram melhorar as condições de vida e de trabalho da maioria do povo. Então é por isso que o Simpro-ABC tem participado de todas as manifestações e tem denunciado que o que nós precisamos, na verdade, são de um conjunto de reformas estruturais com um conteúdo profundamente popular, profundamente democrático e profundamente inspirado na defesa da soberania nacional. Então, deixo vocês com os comentários do Júlio Turra e do Celso Napolitano. Espero que aproveitem esse terceiro programa Análise e Crítica. Um país é construído pelo trabalho de muitas pessoas, muitas profissões, muitos saberes, muitos conhecimentos. Mas existe aquela que é a base e que sustenta a construção de todas as outras profissões e que nos acompanha desde a infância. Um país sem professor é um país sem futuro. Colegas professores e professoras, Júlio Turra, membro da Executiva Nacional da CUT, filiado no Sindicato dos Professores do ABC, o Simpro-ABC. Nós estamos vivendo uma ofensiva brutal de governos, patrões, contra os direitos trabalhistas que já vem desde a época do governo Temer. Tivemos que assimilar o golpe que foi a aprovação da contra-reforma, não é uma reforma, trabalhista, que precarizou ainda mais as relações de trabalho no Brasil, com impacto particular nas escolas privadas. Porque a reforma do Temer criou o trabalho intermitente, né? Você está em casa, chamado por telefone para dar 2, 3 aulas, acabou. Contratos temporários, terceirização indiscriminada, inclusive nas escolas. A pejotização foi facilitada, quer dizer, o professor não tem direito trabalhista, ele é um microempresário que presta serviços. E isso só veio a ser piorado com esta reforma, contra-reforma também da Previdência, que está no Senado, ainda não foi aprovado, mas que saiu da Câmara com um placar extremamente folgado e que corresponde, né, ao mandato que, de alguma maneira, o Bolsonaro recebeu da classe empresarial de limpar o terreno para o lucro fácil, destruindo conquistas de direitos trabalhistas e agora previdenciários. O professor vai ter que trabalhar mais para ganhar menos, e isso se combina com, né, os efeitos da reforma trabalhista. A única saída que nós temos para isso é a organização coletiva, companheiros, companheiras, colegas. É o fortalecimento dos nossos sindicatos. Porque isoladamente em cada escola, nós vamos ter nossos direitos completamente prejudicados. Imagine um trabalhador, um professor intermitente, quantos anos ele vai ter que trabalhar para conseguir completar, né, os anos de contribuição que a Contra-Reforma da Previdência estabelece a partir da sua votação do projeto na Câmara. Nós continuamos em luta, estamos pressionando os senadores. Dia 24 de setembro, nós vamos fazer uma grande concentração de sindicalistas em Brasília para exigir o voto não dos senadores ao projeto de reforma da Previdência, mas não temos ilusões, porque eles correspondem, né, a determinadas forças sociais, né, que estão exigindo a reforma da Previdência, né, para aumentar a exploração e, portanto, o lucro patronal em cima dos trabalhadores.
O momento é de organização, o momento é de luta, e o Sindicato dos Professores do ABC está de portas abertas e ansioso para receber novos sindicalizados, para que a gente possa reforçar a nossa luta para defender o pouco de direito que nos resta e, a médio prazo, recuperar plenamente os nossos direitos, derrotando essas forças reacionárias que hoje governam o nosso país. Um abraço a todos. Vamos nos organizar, companheiros, porque a reconquista dos nossos direitos trabalhistas e previdenciários certamente depende de um grau de organização maior de todos os trabalhadores, mas também dos professores da rede privada de ensino. Um abraço. A vida do professor e do auxiliar não está fácil. A educação no Brasil está em xeque. Cada um tem uma opinião. Só uma coisa é certa: estamos todos do mesmo lado. Queremos respeito e proteção e a defesa dos nossos direitos. O que fazer? Não fique só, fique sócio. Sindicalize-se e entre para o seu clube de vantagens. Sindicato forte, você forte. O golpe contra a presidenta Dilma não foi por acaso. A intenção principal desse golpe foi o desmonte de toda a estrutura de proteção social estabelecida na Constituição Cidadã de 1988. Um golpe patrocinado por grandes grupos econômicos e financeiros e que contou com uma participação efetiva da mídia, no sentido de destruir a estrutura estabelecida, como eu disse, na Constituição. No caso do trabalho, isso ocorreu com a nova lei trabalhista, que erroneamente foi classificada de reforma trabalhista. Não se reformou absolutamente nada. Destruiu-se todo o arcabouço montado com a CLT que vinha sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. O governo Temer, enganosamente, mandou uma proposta de lei com alteração de 9 artigos. Na verdade, depois do substitutivo do então deputado Rogério Marinho, que hoje, inclusive, ganhou um cargo neste desgoverno que está aí, alterou-se 200 artigos da CLT, 200 normas trabalhistas. E a alteração foi efetivamente para pior. Desestruturou-se todo o sistema trabalhista e a proteção à parte mais fraca, que são os trabalhadores. No caso da educação, isso se refletiu de maneira efetiva na questão dos grandes conglomerados mercantis que tomaram conta do ensino superior desse país, que viram neste país uma boa oportunidade de lucros fáceis. E a partir da nova lei trabalhista, desse arremedo de lei que está agora sendo aplicado, um dos elementos característicos dessa lei é que os planos de carreira podem ser estabelecidos a qualquer momento e com a única livre expressão da vontade das empresas, e as empresas só se preocupam em realmente precarizar as condições de trabalho. Então, esses grupos mercantis do ensino superior estão promovendo paulatinamente, gradativamente, a partir de 2017, uma reestruturação nos seus quadros docentes e substituindo professores que nas empresas que foram adquiridas tinham uma história e um salário considerado hoje em dia alto, por outros ganhando substancialmente mais baixo, num cenário
de crise econômica e de alto desemprego, no ensino superior, com a possibilidade de profissionais assumirem a docência, isso tem se revelado de grande utilidade para essas empresas e, inclusive, facilitando essa substituição de professores com uma grande história docente nas universidades por outros que se sujeitam a ter salários mais baixos. Uma demonstração da aplicação desses princípios precarizantes dessa nova lei trabalhista está no fato de que as universidades, centros universitários, mantidos pelo grupo estadunidense Laureate, demitiram nos últimos 4 semestres praticamente 60% do seu corpo docente. 60% do corpo docente representados pelos professores e professoras com maior número de publicações e com maiores titulações. Como não houve uma diminuição correspondente no número de alunos, é óbvio que esse movimento de demissão e de substituição foi no sentido de trocar docentes com salário mais alto por outros que se sujeitam a ganhar valores mais baixos. Aliás, isso tem acontecido em praticamente todos os grupos mercantis, o que faz com que haja hoje, principalmente no estado de São Paulo, que é o palco de atuação dessas grandes instituições, um movimento de cartelização de salários. Significa que no estado de São Paulo, essas empresas estão estabelecendo um valor máximo de teto salarial e com a possibilidade de se fabricarem novos planos de carreira a bel prazer das instituições, estabelecerem salários de ingresso, níveis salariais de ingresso cada vez mais baixos. Este é o grande malefício que a nova lei trabalhista está fazendo com praticamente todo o mercado de trabalho desse país e principalmente neste exemplo, no caso das mantenedoras do ensino superior.